Muito bem, você está no canal Contratempos e no vídeo de hoje eu vou trazer uma matéria que saiu na Gazeta do Povo, mas como eu não sou assinante, eu vou contar aqui com a transcrição feita pelo Deltan Dallagnol, tá? É uma matéria muito importante, é uma entrevista com o presidente interino da OAB. Antes de entrar, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, é muito importante. Vem para cá, é um assunto sério, vamos tentar esmiuçar isso aqui, coisas graves que acontecem no Brasil. Basicamente, como eu disse, entrevista do presidente interino da OAB, que acaba reconhecendo alguns abusos do STF. Vou passar rapidamente sobre o que ele falou, tá? E vou me pausar, vou parar ali nos pontos que eu considero muitíssimo importantes. Muito bem, primeiro ele diz sobre as violações de prerrogativas do advogado, ele diz de maneira, eu acho, bastante infeliz, porque o advogado deve buscar a justiça. Ele disse que é interessante para o advogado que a prerrogativa seja violada, porque isso pode gerar nulidade no processo e absolver o seu cliente. Ou seja, é interessante ficar provocando esse tipo de nulidade, ainda que o cliente não seja nem inocente, né? Você anula o processo lá na frente por uma bobagem dessa aí, por uma nulidade como a prerrogativa violada de um advogado. Muito bem, isso aí já mostra o atual estado da advocacia no Brasil, o estado da justiça em que a gente se encontra e que tecnicalidades, processos, procedimentos valem muito mais do que o próprio direito, do que a própria justiça. Muito bem. Mas isso aí nem é o mais importante não, tá? Ele fala aqui, no caso do Felipe Martins e de presos sem denúncia, que poderiam oferecer habeas corpus, ignorando que há uma decisão do Supremo de que não cabe habeas corpus em decisão de ministro. Inclusive, foi a própria justificativa que o Flávio Dino utilizou para não acolher o habeas corpus, para liberar o Felipe Martins, que continua, que impressionantemente, continua preso, sem nada, sem um crime, sem uma denúncia e com a base da sua prisão comprovadamente há muito tempo inexistente. Aquilo que foi alegado para prender não existiu, mais do que comprovado, não tem mais como comprovar. Muito bem, mas passa por isso, porque o que eu acho interessante é o seguinte, e aí a gente se questiona do papel do advogado, do papel da OAB na atual conjuntura da justiça brasileira, no que está acontecendo atualmente com o Poder Judiciário e com o direito no Brasil, tá? Então ele diz aqui, ó, o presidente interino da OAB admite na entrevista que pessoas sem foro privilegiado não deveriam ser julgadas pelo STF, mas isso é muito óbvio, né? Confessa que o Supremo tem restringido o acesso aos autos dos advogados e que a OAB vai agir apenas depois do esgotamento dos recursos. Enquanto, e ele complementa aqui, o Deltan, enquanto a OAB não faz nada, há pessoas presas há mais de 16 meses no STF sem denúncia. Uma ilegalidade sem tamanho que jamais aconteceu na Lava Jato. Aí ele tenta se defender, né? Tenta mostrar que aqueles garantistas que falavam da Lava Jato fazem muito pior. Eu sempre disse isso também, né? Sempre disse que, apesar de estranhos, apesar de heterodoxos, os procedimentos feitos pela Lava Jato eram comuns na justiça brasileira. Aliás, agora a gente vê que nem só eram comuns. Se faz coisa muito pior na justiça brasileira. Muito bem, e aqui que eu quero me deter. Aqui que eu quero me deter. A gente está falando dos presos de 8 de janeiro. Os presos políticos de 8 de janeiro, que não deveriam estar sendo julgados no STF, eles não têm foro privilegiado, mas lá estão. Não vão ter um duplo grau de jurisdição, não vão ter um grau de recurso, como teria se fosse julgado em primeira instância, depois você tem um recurso feito ao tribunal, quiçá talvez ao STJ ou até ao STF em grau de recurso. Tudo isso se esquece, porque quer se perseguir pessoas, quer se mandar recadinhos. A justiça não se presta a ficar mandando recadinhos políticos. Não serve para isso. Esse é o atual estado das coisas. A justiça agora manda recadinhos, escolhe bodes expiatórios.
e faz o que bem entende com pessoas que vão perder as suas vidas, em muitos casos, porque já são velhas, inclusive perdendo literalmente, como é o caso do Clesão, porque se escolheu não fazer justiça, mas agir politicamente. E a OAB sabe disso, o que é mais grave. Porque eu entendo, na verdade eu não entendo não, mas eu consigo ver a figura de um ministro que foi humilhado, que teve a sua mesa cheia de fezes, seu escritório quebrado, que ele queira vingança. Eu consigo entender, no ponto de vista humano, entre aspas também, mas eu não consigo entender do ponto de vista institucional. Isso não devia estar acontecendo. Mas tudo bem, está acontecendo. E a OAB, que devia trabalhar para que a justiça fosse feita, para que nada disso aí pudesse acontecer, o que está fazendo? Sentada no próprio rabo, com medo de ganhar a inimizade dos Supremos, dos ministros iluminados. Quando, como advogados, eles não deviam ter medo disso. Se tem medo disso, deviam abandonar a profissão. Porque o papel do advogado é buscar a justiça. E o papel da OAB, enquanto instituição dos advogados, é buscar, dentro do Poder Judiciário, que as normas sejam obedecidas e que a justiça seja o fim último da ação desse poder. E não uma vingancinha política, e não mandar um recado. Mas a OAB não. A OAB prefere esperar até o final, ao invés de se indispor. Vamos seguir os trâmites, vamos seguir as formalidades, quando o direito, quando a justiça estão sendo destruídas, destroçadas, a olhos vistos de todo mundo. Mas isso não importa, porque no Brasil o que importa são as aparências. O que importa é o processinho estar corretinho. O direito acabou. O direito no Brasil, infelizmente, é uma mera formalidade. É uma mera norma. Ninguém busca justiça, ninguém busca fazer o que é certo. E uma civilização assim não tem como progredir, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. A OAB fica aí o apelo de que finalmente resolva agir em conformidade com as prerrogativas dos advogados, com os deveres e juramentos dos advogados, que busquem a justiça, independente de lei, de norma, de medo, de indisposição. E é isso. E liberem os presos políticos do 8 de janeiro e liberem o Felipe Martins. É mais um desabafo de quem já foi dessa área e não aguentou esse tipo de coisa que acontece diuturnamente no direito brasileiro, no judiciário brasileiro. Esse foi o vídeo, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Não dá, né? Gostado não dá. Espero que tenha pelo menos esclarecido alguma coisa e que minhas palavras tenham conseguido encontrar alguma coisa aí dentro de você que também deixe um pouco revoltado, pelo menos, com isso que está acontecendo, tá? Peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal. Mais uma vez, deixo aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link para um livro, é um link de afiliados. Se você optar por comprar através desse link, você não paga nada mais por isso, eu recebo uma comissão, tá ok? E vem para cá nas lives, temos lives de madrugada aí, de segunda a sábado, a partir de uma meia-noite, madrugada dentro, conversando, trocando uma ideia e lendo as notícias mais importantes do dia. É isso, fiquem com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo, falou, valeu e fui.